Olá, tudo bem? Aqui Marcos Santos do canal Obrigado pela Dica.com e é um enorme prazer receber você em mais um vídeo aqui do canal. Aproveita, colabora com a gente, se inscreve, deixa aquele like, curte, né? Ativa o sininho para as próximas notificações e compartilha com todos os seus amigos, comunidades, para poder essa mensagem chegar a cada vez mais pessoas e poder ajudá-las, ok? O vídeo de hoje é mais um sobre a jornada Agile. A gente vai falar de uma coisa que eu tenho certeza que você vai vestir a carapuça e vai falar: isso acontece nos meus projetos. É sobre mudança dentro dos projetos ágeis. Como conviver com ela? Porque lá no Waterfall a gente tem a Change Request, a gente tem lá um comitê de mudanças. E nos projetos ágeis, já que a mudança é bem-vinda, como é que a gente lidar com esse tipo de situação e não atrasa o projeto e nem tampouco estoura o custo? Então, se você ficou curioso como é que a gente faz isso dentro dos projetos ágeis, fica comigo até o final desse vídeo e roda a vinheta. Bom, primeiro vamos começar que essa história de mudança dentro dos projetos ágeis, sim, ela é bem-vinda, mas não pode ser de qualquer forma, não pode ser de qualquer maneira assim. A gente precisa se cercar de alguns cuidados para que essa mudança realmente seja bem-vinda para dentro do projeto e não que ela fique atrapalhando as entregas, atrapalhando a qualidade, atrapalhando os custos do projeto, porque senão a gente não tem fim. Bom, a mudança dentro do projeto Agile, e assim, só para lembrar, a gente tem lá o manifesto e tem os princípios, né, do Agile, e aí vamos nos apegar aqui no Scrum, para ficar mais fácil, encapsular os raciocínios todos em cima do Scrum, que é um dos frameworks ágeis. A gente tem 12 princípios. E a mudança é tão importante, tão clara dentro do Scrum, que um dos princípios, dos 12 princípios, que está, né, divulgado, fala especificamente sobre mudança. De que a mudança ela vai acontecer, a gente precisa tirar benefícios da mudança, precisa gerir a mudança e, evidentemente, essa mudança ela precisa gerar valor para o nosso cliente. Porque a única coisa que a gente tem certeza, todos nós que trabalhamos com um projeto, é que o nosso projeto não vai acabar da mesma forma que ele começou. Vão existir mudanças dentro do projeto. Agora, também não podemos assim tornar esse termo mudança um termo promíscuo para dentro do projeto. Porque muita gente, né? E aí quando eu falo muita gente, eu falo equipes de uma forma geral, Scrum, usuários, POs, Scrum Master. A gente não pode se apegar a esse princípio e fazer com que as mudanças aconteçam de forma aleatória. A gente precisa gerir, porque a gente sabe, evidentemente, que a mudança precisa trazer valor no produto e, consequentemente, para o cliente final. Para isso, a gente se vale de alguns pontos para poder nos ajudarmos com relação a essa mudança. Primeiro, a gente vai ter um conceito, que a gente precisa se apegar muito bem a esse conceito. Depois a gente vai ter um personagem que é muito, digamos assim, responsável por essas mudanças. E a gente vai ter, digamos, de chamar de instrumentos. Nós vamos ter 5 instrumentos dentro do Scrum que também nos vai ajudar com relação a gerir essa mudança. Bom, primeiro é o conceito que a gente vai falar. O conceito significa o seguinte, e ele está preso exatamente no segundo princípio do Scrum, e aí no caso do ágil, que é o seguinte: mudar é possível. A gente quando tem, eu já estou deixando inclusive um vídeo aqui em cima sobre Product Backlog, quando a gente tem um Product Backlog definido, esse Product Backlog, ele vai mudar ao longo do projeto. Só que mudar, as pessoas não acreditam que seja só aumentar histórias, colocar novas histórias de usuário dentro do backlog. A gente pode ter mudanças de quantidade ali dentro e a gente pode ter mudanças de complexidade de histórias de usuário. Por quê? Porque vamos trabalhar de que um backlog foi estimado em pontos, né? Tem lá os story points, né? Os pontos da história lá, que foi estimado em pontos de história. Se porventura existir uma mudança dentro do projeto, não é que agregou-se uma nova funcionalidade, agregou-se uma nova história, não. Mas mudou-se tão radicalmente a história que ela saiu, por exemplo, de
3 pontos para 13 pontos. Pode atrapalhar o meu projeto. Pode não caber mais dentro de uma sprint o total de pontos que eu tenho para entregar do backlog. E isso pode ser prejudicial. E quem é a pessoa que gere o backlog? Não é o Scrum Master. É o PO, é o Product Owner. E aí vamos agora aqui ao personagem, né? Porque o conceito é, nós precisamos gerir o backlog de tal forma que não se permita incrementar histórias de usuário e nem tampouco aumentar complexidades da história do usuário sem o detrimento do total de pontos que eu tenho para entregar naquele projeto. Porque você pode fazer a mudança? Pode. Vamos lá, um exemplo prático, né? Mudar não é agregar mais coisa, não é ter mais algum. Por exemplo, quando você muda da sua casa, você sai de um lugar, larga esse lugar para trás e muda para outro. Ah, Marco, mas eu posso comprar um outro lugar, uma casa de praia? Sim, mas aí você tem mais investimento, você não vai ficar com o mesmo investimento. Vamos supor que você pague a mesma coisa de aluguel num lugar e a mesma coisa de aluguel no outro lugar e você se mudou. A mesma coisa na história de usuário, mantendo as devidas proporções. Você pode deixar de fazer alguma coisa, uma quantidade de pontos, e fazer uma nova quantidade de pontos, que é uma outra coisa. Ah, e se eu quiser botar mais coisa? Como na casa, você vai ter que gastar mais. Tem mais orçamento, tem mais prazo, tem mais uma série de fatores que a gente precisa considerar. Então vamos lá. Como é que a gente trabalha com o PO nessa história? E aí precisa ter um casamento de informações. Uma coisa que vem acontecendo no mercado e a história da transformação ágil nas empresas, tem empresas que fazem muito bem, mas tem empresas que elas de um dia para o outro fala, pronto, somos ágeis, você é o PO, você é o Scrum Master e a tua equipe de desenvolvedores passa a ser os desenvolvedores para trabalhar dentro de ágil. E não muda o mindset, não muda a forma de trabalhar. Um título não transforma uma pessoa num PO. Um PO, ele precisa conhecer o negócio, ele é a pessoa responsável do Product Backlog ali dentro, mas ele precisa conhecer o framework. Tá aí também, e isso tá no Scrum Guide, atribuições. Uma dessas atribuições no trabalho em conjunto, pode visitar o Scrum Guide, você vai ver que é ajudar o PO a conhecer o framework, os artefatos, os eventos. Ele precisa ajudar o PO. Por quê? Porque o PO, todos sabem que é o representante do cliente, o representante das áreas de negócio dentro do projeto. Então ele defende muito bem, porque ele conhece. Então quando as empresas falam assim, você vai ser o PO, normalmente essa pessoa é uma pessoa que conhece bastante o negócio. Ela está ali, domina o negócio, mas se ela não conhecer o framework, o Scrum, por exemplo, não vai dar certo. Porque ela não vai proteger o backlog como ela deve proteger. Ela vai privilegiar muito a área usuária e pouco o projeto. Então o papel do Scrum Master e revisitem lá o Scrum Guide e vocês vão ver o trabalho do Scrum Master com o PO, onde ele ajuda o PO. Ele vai precisar ensinar quase que o PO a trabalhar em Agile, no caso, em Scrum. Porque da mesma forma que ele é a voz do cliente dentro do projeto, ele, o PO, também precisa ser a voz do projeto dentro dos clientes, dentro das áreas de negócio. Ele precisa doutrinar, por isso que é uma mudança de mindset, por isso que eu chamei isso aqui de jornada. Porque é uma jornada, é uma transformação. Não é assim que você trabalha sai de waterfall e vai para Agile. Então, o PO tem um papel fundamental nessas mudanças. Quando vier uma mudança para cá, primeiro precisa vir através do PO. E se o PO conhece, não basta ser uma pessoa só que conhece o negócio, mas que conhece o framework, conhece o projeto, sabe o que precisa de responsabilidade para entregar, que ele é o responsável por entregar aquele backlog. Não é o Scrum Master, não são os desenvolvedores. Os desenvolvedores vão criar formas de transformar o backlog em produto, que é a história do incremento. Mas o responsável pela entrega é o PO. Então ele precisa conhecer o framework. Ele precisa proteger o projeto junto aos usuários. E aí é onde muitos projetos falham. Porque os POs dos projetos, eles conhecem muito o negócio, mas pouco do framework. Bom,
Falando dos 5 instrumentos que a gente tem, e esse vídeo ele não vai ser exaustivo, eu vou depois gravar vídeos sobre os instrumentos, falando sobre eles, porque senão vai ficar um vídeo muito longo. A gente está lembrando do conceito que é o segundo princípio, a gente precisa se apegar a isso e proteger, e a mudança é sempre bem-vinda, mas a gente não pode se apegar a isso para mudar a qualquer termo. O personagem é o PO responsável por essas mudanças, a gente precisa ter um PO forte, tanto pela área de negócios, mas também para dentro dos conceitos do framework. E os 5 instrumentos, quais são? É a planning, são as histórias de usuário, é o DOR. E o que é DOR? Definition of Reads, que é diferente de Definition of Done. Eu vou gravar um vídeo falando a diferença de DOR para DOD, tá certo? É o refinement, e a gente precisa muito se apegar no refinement, e os critérios de aceitação. Então vamos lá, esses 5 instrumentos que a gente vai gravar vídeos sobre cada um deles, que nos ajudam a gerir a mudança. A planning, as histórias de usuário, o refinement, o critério de aceitação e o DOR. Isso, combinado, faz com que a gente tenha sucesso na gestão da mudança dentro do projeto, sem causar grandes impactos. Vamos falar rapidamente mesmo, sobre esses 5 instrumentos. A Planning, a gente já sabe que é um dos eventos do Scrum. É um momento onde a gente consegue ali dizer, né? O PO participa, lembrando que a Planning, estou deixando um vídeo aqui em cima também, onde a gente fala sobre a Planning. É ali um momento em que a gente divide, a Planning se divide em 2 partes, né? Em o que vai ser feito, né? E como vai ser feito. É a Planning da sprint, onde o backlog já está constituído. E lembrando, para trazer histórias de usuário do backlog para dentro de uma sprint, que vão ser tratadas na planning, já precisam estar granularizadas, elas já precisam estar detalhadas, elas já precisam estar refinadas. Olha o refinement aí no meio da história. Se não estiver, não adianta, a gente não vai. Dentro da planning, o PO precisa, dentro da primeira parte da planning, precisa explicar muito bem para os desenvolvedores o que é aquela história de usuário. Ele vai explicar exatamente para quê? Para que os desenvolvedores, na segunda parte, consigam dizer como vai fazer aquilo ali. Se a gente não tiver com isso refinado, não vai dar certo. A gente vai perder muito tempo e não vai dar tempo a time box. Lembrando que uma planning de 4 semanas, por exemplo, ela demora 8 horas. Então, assim, não vai dar tempo da gente, dentro da planning, fazer tudo. Então, a gente já tem que ir para planning com as histórias que a gente está ali dentro do Product Backlog refinadas. E aí vem a história do segundo instrumento, que é o refinement. Uma das coisas extremamente ofensoras para que as mudanças causem impactos é quando acontece, se é comum acordo de que exista uma mudança no Product Backlog, ok, não vai aumentar o meu backlog, vai continuar no mesmo tamanho, saiu alguma história e entrou outra, é que essa história precisa estar sendo detalhada ao longo das próximas sprints. Para que esse refinement? Para quê? Para quando ela for eleita entrar no backlog da próxima sprint, ela também está refinada. E o que a gente usa para isso? Aqueles famosos 10% dentro da sprint. E olha, isso é um absurdo e muita gente confunde. Os 10%, até 10% que a gente precisa reservar de uma sprint para fazer detalhamento de história, não é para usar com as histórias daquela sprint. É para usar com refinamento de histórias, das histórias que estão no backlog. Porque você está ali preparando as histórias para quando chegar no término da sprint corrente, as histórias da próxima sprint já estarem detalhadas para serem submetidas à planning. Então, quando você faz os 10% de refinamento, muita gente usa esses 10% para discutir dentro da sprint o que aquelas histórias da planning da sprint vai fazer. Não é isto. A gente usa os 10% para fazer o refinement do backlog para preparar para a próxima sprint. Tá claro isso para todo mundo? É importante. A outra coisa é o DOR. A gente precisa, e o Definition of Ready é o famoso tá pronto para fazer. Então, assim, a gente define antes de começar a jogar o jogo da sprint do projeto, a gente define o que é o DOR. A gente, de novo, eu vou gravar um vídeo sobre isso, mas assim,
essa história está pronta para entrar dentro de uma próxima sprint? Ela está refinada o suficiente para isso? Está. Então, o Definition of Red, ok. Tem o critério de aceitação também definido, que é o outro instrumento para falar esse critério de aceitação. Isso aconteceu nessa história? Aconteceu, ok. Definition of Red. Eu costumo dizer que o Definition of Red significa qualidade da entrada. E o Definition of Done, que é tá pronto, tá realizado, acabou, foi feita a história, é a qualidade da saída. Então, para nunca mais esquecer, Definition of Red, Door, é qualidade da entrada da história. Definition of Done, que é o DOD, é qualidade da saída da história. Isso é muito importante. Então, a gente precisa saber usar essas 5 coisas. Ou seja, ter uma história de usuário bem escrita. Eu também já gravei um vídeo aqui em cima sobre o INVEST, é um acrônimo, INVEST. A história precisa ser independente, precisa gerar valor, enfim. Dá uma olhada nesse vídeo, a gente já gravou um vídeo sobre isso. Então a história de usuário ela precisa estar muito bem escrita, tem um template para isso, mas tem um padrão. A gente precisa ter o critério de preparado muito bem definido, que é o DOR. A gente precisa ter o critério de aceitação das histórias. A gente precisa fazer refinement, lembrando que o refinement dentro da sprint não é para fazer detalhamento da história de usuário da sprint corrente, e sim da próxima. Você precisa estar com isso pronto. Porque o que acontece? Se a gente não fizer isso, quando chegar o momento da sprint, a gente vai querer discutir dentro da sprint as histórias. Acabou o time box da sprint. Não vai dar mais tempo. A gente não consegue. Então, quando a gente traz novas histórias ou muda a complexidade da história dentro do Product Backlog, o PO precisa ajudar. E você, Scrum Master, precisa ajudar o PO a entender os valores, aos eventos, as cerimônias, quais são todas as coisas que estão relacionadas ao Scrum, para ele defender o projeto, tal qual ele defende o cliente dentro de uma planning, tal qual ele defende o cliente dentro de uma review, enfim, ele precisa também, e quando eu digo defender, não é porque alguém vai atacar, é defender os conceitos, é defender isto perante a organização, perante ao cliente, porque senão o projeto não vai ter sucesso. Ele precisa fazer isso, ele precisa defender esses conceitos do projeto para que nós possamos ter sucesso dentro do cliente. Senão você não vai conseguir dar certo. E eu atribuo que muitas das coisas que acontecem dentro do projeto com relação a mudanças e elas impactarem a entregas, gerarem prejuízos, fazerem atrasos, desculpa, mas na minha opinião, o PO tem uma grande parcela de contribuição nisso. Porque é ele o responsável por gerir a entrada das histórias de usuário dentro do Product Backlog ou a alteração de complexidade dentro do Product Backlog. Então, Scrum Master, então, desenvolvedores, ajudem o PO. Ele é que pode ajudar vocês para poder manter tudo sob controle, com a devida qualidade, lembrando os 5 instrumentos, a planning, e eu vou gravar vídeo sobre isso, a planning, as histórias de usuário, o refinement, o Definition of Red, que é o estar preparado, e os critérios de aceitação. Vamos gravar vídeo sobre isso. Fique atento aos próximos vídeos. Espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Tentar catequizar, tentar trazer o PO para dentro do projeto, municiar ele de informações para que ele consiga ser, como ele é a voz do cliente dentro do projeto, para ele ser a voz do projeto dentro do cliente. Um abraço e até o próximo vídeo.